Se Deus é o criador de todas as coisas, afinal de contas, quem criou Deus? Essa é uma pergunta que tem sido feita por milhares de anos por vários pensadores em meio à história. E é até uma pergunta até que válida, não é? Ainda que a religião, os religiosos dizem que é uma ousadia a gente se perguntar tal coisa, não. Nós somos seres humanos racionais, nós pensamos, nós temos inteligência. Então nós vamos exercer ela sim, querendo saber quem criou Deus, tá certo? Por quê? Porque a gente para analisar as coisas que existem e a gente pensa, se tudo que existe tem começo, tem meio e tem fim, Deus também tem começo, Deus também tem meio, Deus também tem fim? Essa é a pergunta que a gente se faz, tá? E muitas das vezes nós somos criticados pelos religiosos por fazermos essas perguntas. Porém, tem como a gente saber sobre a existência de Deus? O religioso vai falar que tem, mas não vai te dar argumentos plausíveis para isso, não vai te dar argumentos lógicos para isso. Então nós vamos aqui discorrer um pouco sobre a existência de Deus para responder quem criou Deus, ok? Óbvio, se você quiser responder, quiser saber quem criou Deus, primeiro você tem que acreditar que Deus existe. E tem como crer na existência de um Deus, e Deus que eu digo aqui não é Deus de religião, é um Deus criador. Tem como acreditar na existência de um Deus criador pela razão, pela lógica? Tem. Então aqui nós não vamos, nesse vídeo nós não vamos usar fé, porque pela fé a pessoa pode acreditar em Batman, em Papai Noel, entendeu? Até acreditar no Deus da religião dela, dizendo que o Deus da religião dela é verdadeiro. Tá? Então, pela fé ela pode pensar qualquer coisa, imaginar qualquer coisa, conjecturar qualquer coisa, só que pela razão nós entendemos o que é e o que não é. Tá? Pela fé ela vai falar que o Batman existe, Papai Noel existe, beleza. Pela fé, é a fé dela. Agora, pela razão, não. E temos como nós entendermos de maneira lógica essa questão? Temos, e é o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Vamos usar argumentos lógicos, métodos científicos que nos leva de maneira lógica, de maneira racional a crer na existência de Deus e vamos responder a pergunta: quem criou Deus? Primeiro vamos usar a lógica modal, modus tollens. O que é o modus tollens? Modus tollens é uma palavra em latim que significa modo de negação. E o que é esse modo de negação? É um argumento lógico, tá, gente? Que trabalha com duas premissas e uma conclusão. Como é que funciona? Premissa 1, né? O argumento precisa ser válido. A premissa 2, o argumento precisa de premissas verdadeiras. Como fica essa questão sobre Deus? Só aqui já resolveria e de maneira lógica e acabaria com essa questão. Primeiro, se houve um tempo em que absolutamente nada existia, nada existiria agora. E é verdade. Ué, por quê? Porque o nada não pode criar o nada. Entendeu? Então, se houve um tempo que nada existiu, nada existiria agora. Algo existe hoje. O segundo ponto, algo existe hoje. Portanto, nunca houve um tempo em que absolutamente nada existia. Qual é a conclusão? Se existe algo agora, algo já existia, mesmo que seja uma força para que trouxesse a criação que existe agora. Porque se nada não existisse nunca, hoje também não haveria o nada. Então por que existe algo ao invés do nada? Percebem? Então, logicamente, nós já temos de maneira lógica a ideia de que houve alguma coisa lá atrás para dar a existência que a gente tem hoje. Tá? Porque muitos ateus acreditam que o universo sempre existiu, sem lógica nenhuma, sem argumento nenhuma, eles acreditam nessa maneira. E um dos argumentos mais fortes, tá, que derruba com o ateísmo no meu caso, é o argumento cosmológico. Tá? Esse daí é o argumento mais racional que tem a favor de uma criação do universo que desbanca qualquer argumento ateu. Eu não vi até hoje um argumento ateísta que desbancasse o argumento cosmológico. O dia que houver, talvez eu acredite no argumento ateu. Como não existe, eu fico com o argumento cosmológico. O que o argumento cosmológico propõe? O argumento que prova por métodos científicos, isto é, com provas que o universo teve um início. Então, um ateu hoje chegar e falar assim, não, eu acredito que o universo não teve início, sempre teve lá, ele vai ter que mostrar as provas dele. Tá certo? Se ele não mostrar as provas dele, você já tem argumento para provar o contrário.
Então esse camarada que fala que tudo sempre existiu, um ateu que fala que tudo sempre existiu, ele está sendo pior do que um crente, né? Que fala que eu acredito em Deus porque acredito. Ele está falando a mesma coisa. Eu acredito que tudo sempre existiu porque eu acredito. Não. Já existem métodos científicos que comprovam que o universo teve um início. Isso é ciência. Ateus famosos como Bertrand Russell, né? Diz que era um matemático, um filósofo. Ele diz a frase: o universo simplesmente está lá e isso é tudo, como se o universo sempre tivesse existido. Mas afinal de contas, então vamos saber agora, o universo começou a existir ou ele sempre existiu? É o que vamos saber agora. Para a gente ter uma ideia se o universo existiu ou não de maneira científica, nós vamos trabalhar a expansão do universo. Esse camarada aí, Edwin Hubble, é claro que existiram outros pensadores, outros estudiosos, matemáticos, físicos antes dele, mas o Edwin Hubble discorreu a ideia dos caras e ele concluiu. Então, como é que funciona essa expansão do universo? O que a expansão do universo tem a ver com a origem do universo, tem a ver com Deus? Em 1929, ele conseguiu provar através do desvio da luz vermelha que, observando a mudança de cor das galáxias distantes. O que é desvio da luz vermelha? Eu não entendi nada. Como funciona isso? Então, vou simplificar aqui para você entender. Nós temos a Terra do lado esquerdo, nós temos os astros, a galáxia do lado direito. Se a gente enxerga a luz dos astros aqui na Terra, é porque essa luz percorreu uma distância de lá do ponto direito da galáxia até chegar na Terra. Porque se não chega na Terra, a gente não teria como ver a luz, tá certo? Isso a olho nu, porque quando se usa lunetas, equipamentos mais sofisticados, essas luzes emitem tonalidades de cores que não conseguimos ver a olho nu, só conseguimos ver com um aparelho específico, tá certo? Com algumas lunetas, telescópios, conseguimos ver hoje em dia, e isso é comprovado cientificamente. E essas são as cores que essa luz do astro até chegar na Terra emite. O que significa isso? Pode perceber que quanto mais próximo da Terra está roxo, azul, vai ficando azul claro, verde, amarelo e vermelho. Quanto mais distante da Terra, mais vai se desviando para o vermelho, constata-se que este astro está se desviando da Terra. Por isso que é desvio para a luz vermelha. Então, como é que se chegou a essa teoria da expansão do universo? Simples. Quanto mais próximo da Terra o astro está, a luz que ele emite, essa luz só dá para ver com um objeto específico, tá? É considerada, chamada luz espectro, a luz do espectro, a luz espectral. Quanto mais próximo o astro, a galáxia está da Terra, ela vai emitir uma cor roxa azulada. E quanto mais distante está da Terra, ela vai emitir uma luz vermelha. Como que chegou a essa conclusão que o universo está se expandindo? Por quê? Porque observaram um determinado astro, e o determinado astro estava com a luz azul. Depois de alguns anos observaram o mesmo astro. O astro estava na luz amarela. Depois de alguns anos observaram o mesmo astro. O astro estava na luz vermelha. Chegaram à ideia de que o astro foi se afastando gradativamente. Então é o astro que se afasta ou o universo que está se expandindo? Entenderam que o universo está se expandindo. Por quê? Porque isso está acontecendo com vários astros, ou se não todos os astros. Então não tem como todos os astros se afastarem de tudo, a não ser que o universo esteja se expandindo ao ponto de que tudo está se afastando de tudo. Isso é comprovado cientificamente. Então, comprovando a expansão do universo, conclui-se que a expansão, olha aí do lado direito, que nós temos hoje, partiu de um início finito. Ou seja, não tem como o universo existir para sempre, ter existido para sempre. E aí nós vamos entrar no princípio depois da termodinâmica. Mas eu quero que você entenda. Logicamente, Edwin Hubble constatou o quê? Que teve um ponto de partida, teve um início. Tudo estava tão comprimido, tudo estava tão apertado que teve alguém que cortou a cordinha, instalou lá, aqui, pum, deu início para essa expansão que nós temos hoje. E isso é comprovado cientificamente. O cara que quiser comprovar isso, ele tem que explicar a teoria de Edwin Hubble, que é a expansão do universo. Tá certo? Tudo está se expandindo e tem mais. Na expansão do universo, nós vamos entrar na outra lei, que é a segunda lei da termodinâmica. Tá? O que diz a segunda lei da termodinâmica? Em um ambiente fechado,
Em um sistema fechado, acontecem mudanças gradativamente até se chegar ao equilíbrio, tá certo? O que a termodinâmica quer dizer? Com a expansão do universo e a termodinâmica junta, conclui-se que isso é constatado, tá? Que o universo está se expandindo de tal maneira que os astros, vai chegar um dia que os astros, um vai ficar tão distante do outro que o universo não vai ter mais energia utilizável. A segunda lei da termodinâmica, tá? Esse processo vai acontecer, tá? Sempre progressivamente até se manter o equilíbrio. Tá? Quando se manter o equilíbrio, esse processo para. Ou seja, quando houver essa expansão tamanha e os astros se afastarem um do outro, a energia acaba. Isso é a lei que comprova, a lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica comprova isso. O ateu vai ter que explicar isso daí com o que está acontecendo na expansão do universo. Se ele não explicar, meu amigo, essa história de que o universo sempre existiu já cai por terra. Com a expansão dos astros se afastando um dos outros, chegará um dia que o universo ficará sem energia utilizável. E como que isso desbanca a ideia ateísta? Porque se o ateu diz que tudo sempre existiu, não, para mim o universo sempre existiu. Meu amigo, é comprovado cientificamente que um dia o universo está se expandindo tanto que um dia o universo vai ficar sem energia, porque os astros vão se afastar um do outro e vai ficar sem energia. Se você diz que tudo sempre existiu, já era para o universo ter ficado sem energia há muito tempo, porque é comprovado que os astros estão se afastando. E se você diz que tudo sempre existiu, já era para ter acabado a energia do universo há muito tempo. E não acabou por quê? Porque teve um ponto de partida, teve um início, teve uma criação. Um ateu querendo ou não, o ateu pode até acreditar que o princípio foi o Big Bang, tá? Mas aí a gente já vai entrar em outra lei, que é qual? A lei da casualidade, causa e efeito. Beleza? O que é que diz essa lei da causa e efeito? Então nós vamos fazer um apanhado de Aristóteles, Isaac Newton, a terceira lei de Newton, fazer um apanhado da teoria da relatividade. Se você faz um apanhado de tudo isso, você vai chegar na lei de causa e efeito. Como é que se funciona essa lei de causa e efeito? Todo efeito tem uma causa. E a causa sempre será maior do que o efeito. Isso é provado cientificamente. Exemplo, nós temos uma bolinha de gude. Para ela se mexer, um dedo teve que exercer uma força e essa bolinha de gude se mexeu. Qual é mais forte aí? O mais forte é o dedo, então o dedo é a causa. Qual é o mais poderoso aí? A causa, porque fez a bolinha de gude se tornar o efeito, fez a bolinha de gude se mexer. Por que não é o contrário? Porque se fosse o contrário, o dedo bateria na bolinha de gude e se movimentaria, ricochetearia para trás. Mas como é a bolinha de gude que se mexe, então o dedo é mais poderoso, o dedo é mais forte, o dedo é a causa. No universo que nós temos hoje, no universo de espaço-tempo, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que o tempo é o efeito, que a matéria é o efeito, que o espaço, o que é finito, é efeito. Por quê? Porque para criar o que é efeito, precisamos de uma causa. Exemplo, para criar o que é temporal, nós temos que ter uma causa que é maior, que é atemporal, que é fora do tempo. Para se criar o tempo que é finito, é necessário que haja algo maior. O que é maior do que o tempo? O que não tem tempo. Para se criar o que é matéria, é necessário que haja uma causa maior, que é o quê? Imaterial. Então nós temos o efeito, que é o tempo. Nós temos o tempo hoje. E para ser criado o tempo, lembra, causa e efeito. Se nós temos o tempo hoje, algo que não tem tempo, teve que criar o que tem tempo. Porque se algo que não tem tempo está dentro do que é tempo, então também não seria causa, seria o efeito. E toda causa tem um efeito. Então, para que se criar o que é tempo, teve que ter uma causa maior, que é a atemporal. Para se criar o que é finito, teve uma causa maior, que é o infinito. Para se criar o que é material, tem que ter uma causa maior, que é imaterial. Então, vamos chegar à seguinte conclusão. Nós temos aí o quadro do lado direito existencial e do lado esquerdo o inexistencial. No quadro existencial, nós temos início, como já foi constatado por Edwin Hubble, nós temos o início, isso é constatado. Ah, não acredito que teve início, meu irmão. Nem que seja o Big Bang, você tem que acreditar, porque senão você é maluco, tá? Porque a ciência já provou que tem um início. Nós concluímos que tem tempo, nós concluímos que tem
matéria, nós concluímos que tem espaço nesse quadrado. Tá vendo esse quadrado com os astros, tal, com luz, tal? Esse é o quadrado existencial. Nesse quadrado existencial tem início, tem tempo, tem espaço, tem matéria, tem o que é finito. Agora, no quadrado não existencial, o quadrado que está fora desse caixote de existência, temos o que? Não tem início, não tem tempo, não tem matéria, não tem limite. Essa causa se encaixa perfeitamente com Deus. Mesmo você crendo que esse Deus seja o Deus do cristianismo, islamismo, budismo, sei lá, que você acredita nisso aí, tá? Nós chamamos essa causa criadora, que não tem princípio, não tem início, de Deus, tá certo? Outra coisa, essa causa tende a ser inteligente e não abstrata. Eu acredito até que numa luzinha assim que criou a existência. Eu acredito nessa luz que criou uma energia assim. Não tem como. O abstrato não cria o não abstrato. Entendeu? Entenderam? O abstrato não vai criar o não abstrato. Exemplo, uma lesma. É um exemplo meio chulo, mas para que você entenda. Uma lesma pode criar um sistema complexo? Não pode criar um sistema complexo. Um ser humano pode criar um quadro? Pode. Por quê? Porque ele tem inteligência. Então o sistema que nós temos, o sistema existencial, pode ter sido criado por uma mente abstrata? Não. Não pode. Não pode, porque é um sistema muito complexo. Então abstrato não tem como criar o que é complexo. O ser humano pode criar uma pintura abstrata, uma pintura complexa? Pode, porque ele tem inteligência. Entenderam agora? Então temos o quadro existencial e temos o que é fora da existência. O que está dentro da existência tem princípio, meio e fim. O que não está na existência não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Chegamos à pergunta do vídeo. Quem criou Deus? Deus sempre existiu. Por quê? Porque o Deus não está no quadrado existencial. Porque se Deus estivesse no quadrado existencial, ele não seria a causa, ele seria o efeito e teria que ter uma causa. Então a pessoa que pergunta, se tudo que existe foi criado por Deus, quem criou Deus? É porque a pessoa ainda não entendeu a casualidade, causa e efeito. Deus é causa. Mas a causa tem que ter uma causa. Não existe de causa ter causa, é causa e efeito, entendeu? Porque senão o argumento seria causa da causa do efeito. Mas só tem dois argumentos, só tem um, né? Argumento que é causa e efeito. Então Deus, causa. Por que Deus não foi criado por ninguém? Porque para criar Deus teria que ser algo que não é criação. Entendeu? Então se nós temos o que é criação precisou de algo não criado para tornar a criação criação. Por quê? Porque se Deus fosse criado, ele cairia no mesmo quadrado direito, que é o quadrado existencial. Mas Deus não é criado. Por isso que ele é a causa. E a existência é o efeito. Então, quem criou Deus? Deus sempre existiu, porque Deus é a causa, porque Deus criou o que é existência. E para criar o que é existência, esse algo tem que ser inexistente. A teologia apofática, que é conhecida como teologia da negação, já propõe isso. E pensadores da atualidade, até mesmo Caio Fábio, né? Ele diz, Deus não existe. Ele diz que Deus não existe porque Deus está fora do quadrado existencial. Tá certo? Ele não diz como aquele cientista que faleceu, Thomas Hawkins, que diz, acho que é esse nome mesmo, se eu estiver errado, vocês me perdoem aí, Anthony Hawkins, não sei, que diz que Deus não existia. Tá? O pensamento de Caio Fábio é o pensamento da teologia apofática. Tá? Deus é um ser que está além da existência. Porque para criar o que é existente tem que ser maior do que a existência. Então é isso. Quem criou Deus? Deus sempre existiu. Porque para criar o que é existente tem que ser algo inexistente. Para criar o que tem tempo, tem que ser algo que não tem tempo. Para criar o que é matéria, tem que ser algo que não é matéria. Por quê? Porque é causa e efeito. Tá certo? Então nós temos a resposta. Deus sempre existiu, porque para criar o que é existente tem que ser algo que é inexistente. Para criar o que é finito tem que ser algo infinito. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.